Estamos de volta com o Blunder Panda. 854 para nós. Hora de ganhar os doces 900. Começamos com ver 837, E4 e 5. Xadrez, simples e de qualidade. Cavalo para F3, atacando o centro. Desenvolva e salve o peão. Ok, 3 cavalos. Vamos fazer 4 cavalos. Copie o lance da criança. Bispo aqui. Acho que tem uma ideia bem ousada aqui. Em vez de só desenvolver o bispo, o preto pode realmente capturar isso. Imagina sacrificar seu cavalo no quarto lance. A ideia é que, se o branco capturar, vem D5 e você recupera os doces, o que é bem legal. Espero não estar confundindo com outra linha, porque isso seria muito, muito triste. Mas vamos lá, o sacrifício é o caminho para a Terra da Glória. Agora ele tem que capturar. Senão ficamos com um peão livre a mais. A grande questão é, depois de D5, ele pode capturar, nós podemos capturar de volta. Eu pensei que ele fosse para algo divertido, mas isso é só uma troca. Não, mano, é mais do que uma troca. Tiramos a rainha, tiramos o espremedor. Removemos o centro, fique feliz. Cavalo aqui atacando a rainha. Será que a gente simplesmente volta tudo para casa? Não quero ir para o lado, parece estranho. Se eu for aqui, bloqueio meu bispo, indo lá, bloqueio o outro. E não quero avançar porque a rainha morre, e aí eu choro, então acho melhor voltar. Isso deve estar igual, nada demais. O cara jogou de rainha, atacando o peão, tire o espremedor. Desenvolver e defender. 2 opções. Espera, eu posso ir, prender e ganhar. Mas dizem que é para fazer o roque antes do 10º lance. Não vamos ser gananciosos. Roque, roque. Tudo certo para os dois lados. O mano veio aqui atacar nosso espremedor. Estamos com medo? Não. O peão está lá para salvar. Hora de ir para o pinguim. Certo. Qual caminho seguir? Posso capturar com um peão e conectar isso, mas aí ele vira um peão atrasado e fica meio fraco. Rainha captura parece razoável. Eu tiro a rainha, conecto meus roques, o que é bom, e ainda tenho o pin vencedor na posição. E eu queria aplicar uma pressão do tipo, espera, será que dá? Acho que dá. Eu ia no piloto automático para capturar ou recuar, mas por quê? Para que piloto automático? E se a gente colocar pressão no senhor cavaleiro? Esse é o caminho. Não, a rainha pode capturar. Então este é o caminho. E ele não pode capturar o espremedor, pois o cavalo ataca a rainha. E não pode capturar o cavalo, pois o bispo prende a rainha. Qual é o plano? O plano é talvez capturar ali e simplesmente dobrar o peão. Coisa simples, nada maluco. Temos cavalo captura peão? Ah, ele capturou? Capturou mesmo. Esqueceu que o espremedor estava lá espremendo a rainha. Descanse em paz, rainha. O que a gente ganhou? Ganhamos uma rainha de 9 pontos. Ele levou um cavalo e um bispo, total de 6 pontos. 9 menos 6 dá 3. Então, mais 3 para mim. Agora, o que fazemos? Coloca a torre no arquivo e coloca a torre no arquivo E. Coloca a outra torre no arquivo D. Coloca a outra torre na coluna D e começa a capturar peões, já que temos uma rainha astra. Devemos estar ganhando, mas como? Avançar ou não, eis a questão. Se eu atacar, ele pode bloquear. Eles sempre falam das torres. Que as torres pertencem a arquivos abertos. Nada está aberto. Se eu empurrar esse peão, abro o arquivo e se eu conseguir chegar ao 7º céu, a torre fica ainda melhor. Mas isso é irritante. Ele ataca. Sem 7º céu para mim, meio triste. E agora? Quero ir lá e atacar, mas não vai rolar. Posso voltar tudo, mas parece meio triste. Não, vamos deixar isso para lá. Vamos ser felizes. Coloca a torre aqui. Assim posso dobrar as torres no e talvez entrar. É a minha escolha. Acho que o Stockfish não vai concordar, mas é a minha escolha. Minha vida, minhas escolhas. Cavalo ataca a rainha, o peão ali, o peão ali.
Posso ir aqui, salvar e atacar. Ir lá, salvar e atacar. Opa, gostei dessa. Assim eu salvo, ataco e ainda ataco aquele lá. Me soa bem. Se ele recuar, melhor ainda. Agora podemos dobrar no E, não no D. E esse cavalo aí, não gosto dele. Eu ia empurrar e chutar, mas aí pensei, por que vim aqui mesmo? Para comer o biscoito. E a gente vai comer o biscoito? Não, não vamos. Eu ia comer o biscoito e engordar. Quase fiz besteira. Eu ia capturar e o cavalo viria. Daria cheque no bispo e na rainha e a gente ficaria um pouco pesado. E um pouco triste. Então, por mais que eu queira, não posso pegar o peão. Vamos só empurrar e chutar esse cavalo irritante para longe da minha cara. O mano recua e a gente pode voltar a desenvolver B4. O que o mano está aprontando? Quero capturar. Mas aí esse cavalo abusado pode cortar ali e atacar meus 2 roques favoritos. Então é melhor ir para um lugar seguro. Mantenha esse peão protegido, a rainha segura, e o cavalo não está perdido. Ou será que dá para fazer melhor? Sim, dá. E se a gente atacar essa torre? Ninguém está protegendo o senhor torre. Não pode atacar nem daqui nem dali. O cavalo cobre tudo, então podemos atacar por aqui. Assim a gente salva esse peão, ataca a torre e o peãozinho ataca o cavalo. 2 peças sob ataque. Muitos problemas para o branco que já devia estar chorando. Ele devia chorar? Sim. Se avançar o peão, salva a torre, mas o cavalo morre. Ele não pode recuar porque a gente corta. O cavalo vai ali, a gente corta. Não tem bispo defendendo porque já cortamos. Todo corte é a nosso favor. O mano não pode capturar porque a gente corta de novo. Então tá ótimo. A cobertura tá bonita. O melhor que ele pode fazer é apertar o botão de desistir. Ou talvez mover a torre e deixar o cavalo morrer. Essa é a outra opção. Contra-ataque. O triste é que a gente pode simplesmente capturar. Mas será que dá para capturar a torre? Não, está protegida. E o cavalo? Também não, a rainha morre. Mas dá para capturar? E sim! E ainda salvamos o peão. Mais uma peça grátis para nós. Agora ele pode voltar e salvar o cavalo. Pelo menos o cavalo sobreviveu ao custo de um bispo. Ou não? Ele esqueceu. E o peãozinho come o cavalo gordo. O que a gente está fazendo, cara? Tá, já sei o que ele está aprontando. Ele sabe que acabou. É sem esperança. Mas e se... E se eu for com a torre capturar o peão e perder o jogo levando mate na última linha? É isso que o cara está tramando. Então vamos fazer um movimento de altíssima inteligência. Avançar esse peão. Assim eu posso cometer qualquer erro depois, mas pelo menos não tomo mate lá atrás. Viu? Ele dobrou. Sabia o que queria. Pegamos o peão? Os 2 estão meio pendurados. Posso mover a torre para cá e buscar contra-ataque no rei. Esse é o caminho, certo? Nada de divertido para o rei. Eu poderia capturar esses peões? Poderia. Ele deu cheque. Captura. Cheque mate no fundo do tabuleiro. Não, o peão tá lá. Então não, amigo. Sim. Quase, quase. Se não fosse aquele peão de H, a gente tava morto. E agora, quem salva esse peão? Porque se não salvar, a rainha captura e tchau, tchau pro rei. Adeus, rei bobo. O rei tá morto. Mais 8 na conta e o panda. Acho que os dias da dança do panda acabaram. Batemos no estranho. Agora vamos enfrentar o tronco. Suíça, Suíça, duplo preto, vida triste, A4, e o mano não sabe o que fazer. A gente sabe, sempre jogue em direção ao centro. Então, Io de Budé é o caminho. Ele jogou algo aleatório. Talvez a rainha saia. O espremedor sai. Não importa. A gente gosta do D e D para nós. Empurra os peões. O cara não tem ideia do que está fazendo.
Joga pior que um 500, só empurra peão aleatório e quer avançar. É só dizer não? Essa é a questão, porque eu não quero que ele avance. Vamos focar em desenvolver nosso cavalo. Avanço, posso ir, avanço. Ok, ele veio para cá. Eu prendo para ganhar? Ou a gente só desenvolve por desenvolver? Acho que é só desenvolver mesmo. Olha lá, aí, centro todo nosso. Ele tá indo na audácia. Ok. Acho que ele conseguiu algo que queria. Não vou mentir. Isso é meio irritante. Talvez eu devesse ter parado. Porque agora, depois do avanço do peão, ele pode trazer o bispo para cá. Crava o cavalo e ainda pressiona esse peão. Só desenvolvo, certo? É, só desenvolvo. O desenvolvimento é a chave. Se ele capturar, a gente liga? A gente realmente se importa? Por quê? Nem ligo. Ele captura, eu capturo de volta. Agora o espremedor também está fora. Olha esse desenvolvimento. Capturar? Não. Empurra. E chuta. E o que temos? Desenvolvimento completo. E, de novo, antes do lance 10 já estamos prontos para rocar. Legal. Quase não quero rocar, mas vamos ver. Bom desenvolvimento, mano. Agora precisa recuar. Volta, tristeza. Talvez ele vá para cá. Não, voltou. Não quero rocar, mas meio que é necessário. É um padrão típico. Quando você fecha assim, seja de branco ou de preto, eles sempre tentam aquele avanço chato. Porque se trocar aqui fica tudo meio suave. Então, em vez de rocar, vou fazer um movimento bem preventivo. Tô pensando em levar o cavalo para cá, porque se ele vier para C, a gente também iguala com C. É tipo um movimento ultra seguro, preparando isso para aquilo. Ele captura, a gente recaptura e nossos peões continuam conectados. Sim, é só uma ideia interessante para se ter em mente. Sempre que você avança esse peão, ele pega o C. Agora é esperar. Estamos em apuros? Porque a marcação está meio lá. É um cheque. Não perdemos a casa, mas é cheque. Olha aí, conecta tudo e mantém sólido. Empurrar não é problema. Podemos só recuar. Legal. A rainha pode atacar, mas conseguimos defender. Agora ela já não dá mais cheque. Bom, queremos rocar em seguida. Esse é o próximo objetivo. Esse bispo pode acabar sendo só um peão gordo, o que é meio triste. Ok, ele está atacando esse peão, que está protegido pelo cavalo e pelo bispo. Talvez ele queira prender o peão. Olha só, a rainha prende o peão e captura. Não posso recapturar, mas era o que eu queria para tirar o rei dali. Agora posso recapturar, já que o peão não está mais preso. Sim, o único ponto triste dessa posição é esse bispo branco. Sempre que você tem uma cadeia de peões assim, o bispo da mesma cor, no caso de casas claras, sofre. Então, se eu pudesse trocar esse bispo pelo cavalo e não pelo bispo dele, porque esses peões também meio que prendem o bispo. Os dois bispos brancos estão meio tristes. O que a gente faz agora? Ele tirou o cavalo. Podemos saltar, mas isso não muda nada. E eu não quero capturar nunca, porque aí fica fraco. Então, qual é o plano? Boa pergunta, boa pergunta. Capturar não é problema. Esse peão está protegido por tipo 1, 2, 3, 4, 5. Protegido pela casa inteira. Sim, é difícil achar um bom lance. Não tem nada concreto, tem que ir devagar. E eu gosto de jogar rápido. Quase quero só recuar. Não. Ok, gosto do cavalo aqui. Assim podemos tentar explorar esse rei bobo jogando um F5, F4 e abrir a coluna F. É muito forçado? Não tenho certeza. Ele captura de novo. Podemos recapturar, avançar ou recuar. Isso nunca é problema. E olha isso. Esse maluco, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo?
O quê? Chorar? Sim. E depois? Chorar de novo? Sim. Ele deveria levar o bispo para cá para rocar, mas rocar para esse lado com o dragão mirando é pedir desastre. Então, na real, F5, F4 para tentar alguma captura parece perigoso. Posso estar exagerando, mas parece problemático. Esse é o poder de ter um centro muito bom e sólido como uma rocha. Se você controla o centro, controla o jogo. Isso é um ditado, né? Se você tem o centro, tem algo com que se preocupar. Se não tem o centro, tem tudo com que se preocupar. Algo assim. Ok, o mano empurrou o peão de B de novo, sem problema. Pode querer ir para B5. Só atacar. A gente se importa? Talvez a gente pudesse ir para A6 só para evitar, mas aí esse bispo vira praticamente um peão. Ou melhor, esse bispo não é um peão, mas ele parece tanto um peão que eu até esqueci que era um bispo. Esse peão continua sendo só um peão. O que aconteceu com o bispo? Enfim, vamos em frente. Ele não é um peão, não é. Ok, sem problema, o bispo e o cavalo defendem. Então podemos seguir atacando. Ataque, ataque e mais ataque. Para que defender? É só dar um soco no cara. Pega o dinheiro do lanche dele. Não pega o dinheiro. Talvez G3 para evitar F4. Sim, G3. Ok, ele avançou. Nunca tivemos medo disso, sempre podemos recuar. Eu estava pensando em recuar totalmente. É uma opção. Eu ia entrar no piloto automático para isso. Agora estou realmente considerando, porque assim posso alinhar rainha e bispo em bateria, mesmo que a gente não capture. Acho que tá de boa. Sim, bispo em B8 era uma opção. Não sei se era uma boa opção, mas era uma opção. De novo, empurra e leva. Tá tranquilo. A gente só liga pro F, dane-se o B. De novo, G3 poderia evitar F4, mas... Ok, ele foi pro B. A gente captura? Não, se ele capturar, estamos bem. Empurra e tá tranquilo. Então seguimos atacando. Concentra, foca no pirulito, em nenhum outro lugar. Esse é o alvo. Se o mano captura, a gente também pode. Não perdemos o doce porque capturar com o bispo parece melhor. Assim a gente ataca a rainha. Capturar com o cavalo não é ruim, mas não me traz nada de bom. Além disso, lembra, queremos nos livrar dele rápido. Ele é só um peão. Bispo trocamos? Talvez seja preciso trocar. O que significa que eu capturo o bispo, ele captura o bispo meio que justo, empatado. Ok, a gente avança? Provavelmente não. Ele tira o cavalo e ataca o senhor bispo. Quer dizer, temos um pin. Espera, ele tá perdido? Pin para ganhar? Cara, temos o pin. Pressiona o cavalo. Rainha aqui, torre ali não resolve porque tá protegido. Qual é a melhor peça para explorar o pin? Essa é a peça. Avança, prende, ganha. Mas será que ele pode capturar? Não, tem uma rainha defendendo. Podemos capturar? Sim, podemos. Ele caiu na armadilha e agora tá chorando. Viu? Viu? Lembra de 10 lances atrás quando não jogamos A6? Agora esse A6 veio em Giga Clutch. Simplesmente o mais clutch. E o que o mano vai fazer? A gente também precisa acelerar. Só restam 4 minutos no relógio Cuco. Não é bom. Podemos ir por aqui. Ele não pode capturar porque o bispo, a rainha e a torre defendem. Tá tudo defendido. Ok, cavalo aqui procurando alguma coisa. A gente pode capturar esses. Quer dizer, não precisamos, temos tempo. Assim, ele vai só esperar, esperar. Ah, mas a gente leva esses, a gente leva esses. Acho que vale capturar porque, depois disso, não só o peão ataca a rainha, mas a torre também ataca a rainha. A torre ainda ataca a torre. E as táticas estão insanas. A gente leva a casa inteira de bananas. Ah, ele acabou de capturar.
Eu sei. Eu sei. Ele acha que vou capturar com a rainha. Ele vai capturar com a torre. Eu vou capturar com a torre. A gente troca todas as peças. Mas não, temos esse cara bobo aqui. Ele até pensou que isso era um peão. Achou que o bispo fosse um peão. Esqueceu completamente. Ok, bispo fora. O que fazer? Podemos recuar porque eu gosto do meu cavalo e oferecer uma boa troca. E no placar, mais 6. Queria que tivesse um jeito de saber a peça exata, porque minha memória não ajuda. Cavalo, bispo. Ok, temos cavalo e rainha contra uma torre. Gosto de F3 agora. Assim, quando ele avançar, essa casa é minha para sempre. E a rainha pode entrar ali um dia. Vamos avançar. Típico, típico. Onde está o mate do pirulito? Acho que é assim que chamam. Preciso da rainha aqui. Não posso ir porque o peão tá lá. Então vamos pelo caminho lento. Isso. Mas é muito lento. Dizem que devagar e sempre vence a corrida. Então ele precisa colocar o rei aqui e a torre aqui para cobrir, porque isso é um problemão. Ok, ele disse. Não sei o que ele disse, mas a gente tem um plano. 1, 2, 3 e 4. Ele pode mover o rei e a torre para tentar salvar. Assim a gente consegue. Ah, ele acha que depois de mover a torre para cá vai fugir, mas não tem fuga, meu amigo. A gente captura a rainha. Você tá preso. Agora é só aceitar a derrota. Bom demais. Checkmate de pirulito para nós. Acho que o nome é Lolimate, mas não lembro direito. Não seja chorão. Aperta o botão de desistir e nos dá o mais 9. Maravilha! Esse é um jogo doce. Chega de mais 8, 9 é o caminho. Eu não vejo defesa. Eu não vejo defesa. Sim, ele precisava colocar o rei aqui e a torre aqui para tentar alguma coisa. Mas havia uma ideia muito doce para isso. Talvez eu compartilhe depois da partida. Rei aqui não funciona porque estamos mais rápidos desta vez, então não dá para remover o peão. Olha o poder do centro e de uma boa cadeia de peões e o rei dele morto. Tudo porque não capturamos aqui, mas empurramos. Bons peões. Bom, bispo, rainha gorda e um rei morto. Então a gente realmente vai esperar 3 minutos ou não? Lá vamos nós. Mais 8. Não, agora vamos ver. O problema é que não importa o que ele faça, a rainha dá mate. Mas a grande questão é, e se depois dessa confusão toda ele tentasse salvar com rei aqui, rainha aqui e torre aqui para cobrir o mate pela torre? O jeito de rolar o rei seria subir sua torre. Espera, qual era essa ideia? A ideia é jogar a torre aqui e dar mate. Sim, é uma ideia, mas temos outra ideia maluca. Depois de um movimento aleatório, você pode vir aqui e ameaçar mate. Mas melhor do que isso é sacrificar a senhora rainha, e aí a torre entra aqui e acaba. O peão cobre isso, essa peça tola cobre aquilo. Isso é um charme. Quem estamos pegando é isso, branco. Shin duplo, 6 e 4, 8, 7. Um cavalo fora atacando o centro. Isso é um triste Filidor. Ou bom para nós, tira o bispo e mira no alvo. Ok, acho que isso é uma ideia muito ruim. Vamos tentar armar uma armadilha. Vamos só desenvolver o cavalo por enquanto. Protege aqui e evita qualquer D5. Ele acabou de tirar, então nada para nós. Acho melhor capturarmos de volta e ameaçarmos o mate dos estudiosos. Sim, não havia como ele cair no mate dos estudiosos, mas é o que é. Posso tentar G4, G5, mas é meio forçado. Vamos só empurrar e tirar o outro espremedor. Iria rocar de qualquer jeito. Poderia ir para G4, mas como sempre tem H6, não é necessário. Vamos mover o bispo para cá. A gente não prende e ganha, mas precisamos tirar o espremedor também. Acho que foi uma troca ruim. A rainha saiu cedo. Só podemos rocar. O cavalo tá irritante. Podemos trocar. Rocar longo para que, se ele rocar curto, eu possa avançar esses peões. Esse cavalo não é um grande problema. Podemos seguir por esse caminho.
Acho que não é o melhor caminho, mas podemos tentar. Esse cavalo é irritante, não vou mentir. Erramos. Sim, eu pensei que se levássemos a rainha para algum lugar aqui, ele poderia atacar com o cavalo. Então vamos só afastar, certo? Acho que nos empolgamos com o Philidor. Vamos por aqui, assim o cavalo não ameaça a rainha, não dá cheque nem captura. Ele pode propor troca de rainhas. Ok, ataque, ataque, ataque. Como? Eu preciso de A4, mas esse cavalo é irritante e não vou mentir. F4. Acho que é uma opção. Isso abre a coluna F, então tecnicamente é uma ideia. É boa, isso ninguém sabe. Vamos de F4. Precisamos abrir o F, G e H para as torres se juntarem ao ataque. Se ele capturar, podemos simplesmente pegar de volta. O Pin vence. Nunca esteve realmente lá. Tem um bispo lá. Essa é a parte boa do Philidor. Você pode falar dele mesmo quando não presta. Ok. O mano está preparando B5 para chutar o espremedor para longe, talvez B4 para tirar o cavalo, para saltar o cavalo para cá, dar cheque no rei e ganhar o dragão. Ok, tá bom. Vamos só colocar na coluna F, certo? Salvamos o bispo, olhamos para o peão, para o cavalo, para a torre e para o rei. Volta, porque ele pode tirar isso fácil. Sim, ele pode simplesmente... Ok. Ele estava preparando essa tática. Você pode dizer de jeito nenhum, mas 800 já falaram B5, B4, cavalo, cheque, cheque, captura. Mas ele estava preparando. Se fosse assim, ele estava preparando. Ok, vamos só sair. Troca é aceitável, cheque e captura também. Então, sem problemas. Olha essa aí. 1, 2, 3, 4. Mano, preparei uma tática de 4 lances. Legal. A defesa tá lá. A questão é, capturamos com a torre ou com o cavalo? Ele capturou isso, então a gente só pega de volta. Sim, vamos recuperar. Ele capturou. Nós pegamos de volta. Não posso capturar lá porque nossa rainha está sob pressão agora. Esse bispo é imparável. Ele não tem um bispo branco ou um cavalo. Ninguém pode tocar nele. Olha para esse bispo. Olha para isso. Esse é o alvo. Dobra na coluna F. Agora podemos até levar a rainha para cá, triplicar. Cara, esse aqui tá morto. Bispo aqui é praticamente o caminho. Sim, precisamos achar um jeito de tirá-lo. Posso tentar levar a rainha para cá ou sacrificar para abrir o G, mas isso parece exagero. Vamos tentar G4, G5 para chutar aquilo para longe. E depois de G, se ele responder com H, talvez eu sacrifique. Assim eu ganho para um peão. Não tenho certeza, mas parece melhor. Ok, ele não fez nada, só empurrou. Agora, se eu empurrar, ele captura e a gente pode capturar em F7. Isso ganha? Essa é a questão. Provavelmente ele captura, a gente captura, e aí ele se move para o lado. Sim, parece bem legal. Esse alvo F7 é o alvo para ganhar o jogo inteiro, ou, como dizem, um anel para governar todos. Um alvo para dominar o garoto ou algo assim. Ele tem que capturar. Sim, bispo captura. Espera, bispo captura não é má ideia. Sempre pensei que torre captura fosse o caminho porque preparamos a descoberta, mas eu meio que gostei do bispo captura. Mais do que eu achei que ia gostar, porque o plano é, depois que o rei vier para cá, podemos olhar desse lado. Não temos o sacrifício da rainha para levantar a torre, mas podemos colocar o bispo aqui ameaçando o mate. Não, acho que estamos indo longe demais. Sim, podemos estar exagerando. Vamos manter simples, manter simples. De novo, bispo captura não é o caminho. Vamos capturar com a torre. Agora temos alguns cheques de torre em algum lugar para ganhar a rainha com o peão, ganhar a torre, algo assim. Acho que ele deveria levar o rei para cá para evitar a descoberta, porque descoberta é problema. Ele não fez. Agora estamos ganhando a rainha, estamos ganhando a torre, estamos ganhando o que quisermos. Mas o que capturar?
Tem mate no fundo? Isso foi quase um mate. Espera, podemos levar a rainha para cá ou é exagero demais? Essa é a questão. Sim, posso olhar aqui, posicionar o bispo para dar cheque e ganhar a rainha. Ele não pode capturar. Quer dizer, ele se afasta, pegamos a rainha, ele foge, nós caçamos. Mas e quanto a isso? Sim, essa é a questão. E quanto a isso? Estamos mimados por opções. Realmente mimados por opções. Desse jeito, a torre seria um cheque duplo, cheque mate duplo. E se ele vier para cá, temos mate na última fileira. Por que estamos tão mimados? Talvez depois da rainha daqui ele traga a rainha para cá para evitar isso. Ok, não vamos enlouquecer. Mesmo que esse provavelmente fosse o caminho mais simples, capturar a rainha e o garoto só chorar. Mas ok, ele seguiu por um caminho que me permite ir de torre aqui, cheque com a torre, cheque com o bispo, cheque duplo, cheque mate. Legal. Próxima, enrolamos o queixo, conseguimos um sólido 900. E4, E5, cavalo F3, ataque, ataque. Outro, filidor, de volta e volta, bispo para fora. Ele também vai de bispo para cá. Não acredito, sério, não acredito. Provavelmente é só desenvolver o cavalo. Nós também vamos desenvolver o cavalo. Rainha lá, se houvesse um ângulo de pinguim ali, isso é tão ruim. Acho que ele quer a rainha aqui. Vamos só desenvolver, certo? Desenvolver o cavalo. Mesmo que a rainha venha, ele não está bem. Não tenho ideia do que o cara está fazendo. A gente sempre faz isso. Peão aqui, cavalos aqui e bispo lá. É tudo o que queremos. De novo, vamos lá. Não podemos? Podemos capturar e dobrar. Ele pode simplesmente defender, mas tudo bem. Agora, o que fazer? Não quero muito capturar. Posso jogar H3 para evitar qualquer salto da rainha. Isso tá lá. Você não ganha nada com isso. Infelizmente, cavalo aqui é só troca. Não quero trocar. Acho que vamos dizer não, porque não quero rocar agora. Tô pensando em algum lance da rainha para preparar o roque longo. Só para atacar, atacar e atacar. Ele nos atacou. Agora, se eu voltar, ele pode jogar G5 e aí o bispo fica meio triste. Posso capturar? Posso, mas acho que não é o caminho. Melhor voltar. Vamos voltar. Interessante, defesa filidor do nosso amigo. E 6, ele quer D5, porque aí eu capturo. Ele recaptura e fica com o centro. Assim ele pode jogar D4 e minha algumas peças. Então vamos voltar e prevenir o D de tristeza. Essa abertura é tão estranha que eu nem sei o que fazer. Sim, ele foi para isso. Capturo ou não capturo? Acho que podemos capturar, não é o fim. Oh, tem coisa de graça, tem coisa de graça. Quase não vi. Capturar ou capturar? Posso seguir por este caminho e depois capturar, ou capturar agora. Se fizer isso, ele pode levar a rainha para atacar. Melhor capturar aqui primeiro e, no próximo lance, capturar de novo. Talvez haja opção melhor, não tenho certeza. Peão grátis, peão grátis. Agora, se ele atacar em algum lugar, temos o bom e velho D que salva o cavalo e impede que o peão dele faça graça. Olha isso. Que tipo de desenvolvimento é esse? A gente move o bispo aqui? Não. O peão aqui é mais simples, certo? Sim, avançamos sem mais avanços, sem nos meter em problemas. Salvamos o cavalo, cavalo no centro, cavalo feliz. Podemos mover o bispo para cá, procurando descoberta no próximo lance, ou simplesmente levar a rainha para F e fazer o roque grande. Isso também tá lá. Pressiona porque tem alguma coisa. Ok, cavalo aqui. Acho que acabou, então capturamos o cavalo e ele chora. O cavalo olha para isso, e quando o peão vai para o lado certo, o dragão aparece. Tchau, tchau, cavalo!
Tchau, tchau pro cavalo. Agora a questão é, cavalo captura ou bispo captura? Bispo captura é só um cheque. Cavalo captura, a gente ataca o senhor rainha e a torre. Então cavalo é o caminho. Cavalo é o caminho. Cheque da rainha não é problema. Podemos só avançar o peão. Assim não só bloqueamos, como também contra-atacamos. Então a torre precisa cair. Sim, precisa. Tchau, tchau, torre. Tchau, tchau. Você fez um mau lance. Um lance péssimo. Ok, mano, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Qual é o plano? Chamar a rainha pra cá. Contra-ataque é o plano. O plano é atacar isso para atacar aquilo. Por isso, se ele tivesse feito rock, talvez estivéssemos com menos problemas. Precisamos capturar, certo? Não tem jeito, vamos capturar mesmo assim. Agora eu não quero fazer rock aqui. Estou pensando em algo como cheque da rainha e depois fazer o rock. E aí a torre defende o senhor torre. Bonito, né? Use a rainha. Dá um cheque, se ele vier para cá, conseguimos mate em uma jogada. Mas claro, isso não vai acontecer. O avanço do peão nunca esteve lá. Podemos só capturar com a ajuda da peça. Roque, ou vamos para algum cheque de cavalo, de rainha, ou um cheque mais ousado. Eu gosto do cheque de cavalo. Depois disso, podemos buscar vários mates. Vamos só rocar logo. Segurança do rei salva a torre e fica feliz. Tenho quase certeza de que o cavalo aqui era o melhor caminho para uma caça ao rei. Sinto que tinha uma caça ao rei aí, mas... agora o cavalo cobre essa casa. Sim, isso impede a caça. Isso realmente impede a caça. Ok, vamos avançar. Tira esse cavalo daí e então podemos avançar de novo e atacar aquilo, cobrindo isso com algumas táticas. Além disso, o bispo está livre para dar cheque por esse lado. O que é ótimo. Ok, se eu der cheque, ele fica quase encurralado, mas ainda tem o rei para cá. E se eu der cheque... acho que é esse o caminho. Cheque do bispo e a rainha cobre por este lado. Rei para cá e a gente traz outro dragão para dizer olá. Ele ainda anda mais um passo para frente. E aí o cavalo, né, o poderoso cavalo, entrega o mate. Sim, ele entrega. O bispo, o outro bispo e o cavalo fazem o trabalho. Bom demais. O poder, o verdadeiro poder desses bispos. Cobertura perfeita. O peão é doce e o rei está chorando. Salta o cavalo, derruba o rei. Mais um pra conta. Vambora, quem vamos pegar agora? Triplo branco. Boa. Boa. E4. O que o homem da armadilha está tramando? Não me diga que temos outro Filidor 3. Não, tranquilo. Cavalo sai, bispo sai. Legal. Bispo aqui, vamos desenvolver o cavalo. Só copiar o adversário. Cavalos e bispos para fora. Ok, peão aqui. Queremos ir para lá, prender e ganhar. Ele pode ir para lá só para jogar seguro. Vamos ver. Avanço de peão, roque ou algum lance aleatório provavelmente são as opções que ele está pensando. Ele avançou o peão aqui. Faz sentido. Colocar o bispo aqui não é o ideal, mas a gente gosta de prender e vencer. Ok, isso é razoável. Ele meio que se protegeu contra o pin. Assim, quando eu mover o cavalo para cá, ele pode realmente capturar. Mas não me importo, porque pelo menos trocamos o bispo pelo cavalo. Então não é uma troca tão ruim assim. Ok, agora, o que vamos fazer? Posso capturar esse cavalo e deixar a estrutura dele horrível. Ou posso seguir por outro caminho e deixar o bispo viver. Essa é a dúvida. Tenho que capturar o cavalo, mas a questão é, por qual caminho? Qual caminho? Qual caminho? Vou capturar com o bispo porque gosto do cavalo nessa posição. E agora o cavalo está de olho aqui. Talvez eu mova o outro cavalo para lá, e aí podemos estar tramando algo bem louco. Cavalo para lá. Boa. A rainha já fica pronta para vir aqui e talvez buscar um ataque. Capturar agora não é bom. O bispo ficaria feliz. Sim, é um probleminha.
Ele desenvolve o cavalo. Acho que posso capturar e ganhar um peão. Ou será que tem algo com a rainha tá aqui? Salvar o cavalo, atacar isso, ele captura, a gente recaptura e fica tudo bem. Acho que não é tão ruim assim. Só capturo sem parar. Acho que ele pode ter uma dama pronta para contra-atacar. Pegamos o peão, pegamos o peão. Captura o peão e seja feliz. O que mais você quer? Além disso, o cavalo está mirando lá. Se a rainha for, pode capturar e fazer um fork na torre e no rei. Ah, F6 é sempre ruim, como o Ben diz, nunca avance o peão de F. Essa diagonal fica fraca. Se a rainha pular para lá, será que o rei fica em apuros? Essa é a questão. Provavelmente não dá mate. Ele deve conseguir fugir, mas a posição fica feia. Então posso continuar dando cheque. Mas provavelmente ele foge. Infelizmente não vejo o golpe de nocaute. Sim, talvez seja só questão de pegar os peões livres. Nada de loucuras agora, só manter a vantagem, não podemos dar mate lá porque a rainha defende. O cavalo também defende, então o cheque não funciona. Posso dar cheque, mas ele só desvia e nada muda. Posso capturar e ficar com 2 peões a mais, o que já é ótimo. Também posso capturar com o cavalo, mas aí ele move a torre atacando rainha e cavalo. Essas são aquelas posições em que você sabe que está ganhando, está no controle, mas não vê o caminho claro. Tipo, o que fazer? É irritante. Você sabe que ele está mal, mas como converter isso? Então, vamos pegar a rainha? Não estou gostando dessa ideia. Não quero trocar a rainha nessa posição. Então, o que a gente vai fazer? Será que o cheque resolve algo? Acho que vamos capturar com o cavalo. A torre aqui não funciona porque temos o cheque da rainha. Então, já sabe. E agora estamos armando aquele famoso mate sufocado. Então, digamos que ele coloque a torre aqui querendo atacar e espantar a rainha. A gente dá o cheque. Ele não pode bloquear porque o cavalo cobre. Vai para lá e aí movemos o cavalo para cá. Por que não, né? Ele não pode capturar porque a gente ganha a rainha. Ele volta e pronto, posição de mate sufocado. Não, viajei. Eu estava pensando em dar cheque de cavalo e sacrificar a rainha para o mate sufocado, mas fui meio burro. Pelo menos não perdi o cavalo para a torre e ainda tenho 2 peões a mais. Tá ótimo. E essa torre aqui até me ajuda, porque posso dar cheque de cavalo e ganhar a torre. Então tá bom. O melhor é que ele não sabe o que fazer. Talvez tente um A6, B5 e trazer o rei para cá. Mas nem precisa se preocupar em caçar essa rainha. O certo mesmo seria fazer um roque manual. Vamos ver o que ele faz. Sim, cheque de rainha é uma ideia. O cara caiu. Mais um de graça. O que é isso? 8 em 22 segundos. Acho que o abandono automático nem funciona. Sério, não funciona. É tipo tecnologia de mentira. O chess.com até tenta, mas não rola. 7 minutos. Vamos ver. Dedos cruzados para o automático. Será? Vamos ver. E o tempo dirá. 3, 1, 0. Desiste. Desiste logo. O último para fechar os doces 900. Pegamos as pretas em E5. 8, 7, 1 mais 7. Ok, não faço ideia do que é isso. Definitivamente não é o caminho certo, porque agora o bispo nunca mais sai. Triste para ele, ótimo para nós. Cavalo aqui, o irmão atacou, mas já defendemos. Agora é focar em espremer o jogo. Tá meio que preso. Ele atacou. Podemos capturar e dobrar os peões, mas acho melhor só recuar. Isso, recua. Se ele capturar, fico com peões dobrados, mas ganho o arquivo aberto. Ele foi para D4. Não sei qual é a dele.
Se eu capturar, ele feliz da vida pega com o cavalo e troca. Se eu avançar, ele avança junto. Um pouco irritante. Bispo captura. Achei que o cavalo ia seguir aquele caminho. Acho que dá para capturar e transformar isso em alguma coisa. Negócio escocês. Tô quase pegando o cavalo e depois trazendo a rainha para colocar pressão. É uma ideia meio brega, mas eu gosto. Por isso prefiro o cavalo capturando. Assim o bispo sobrevive. E eu vou atrás do queijo. Queijo máximo. Ataque precoce da rainha. A rainha! E o bispo já pressiona o cavalo. A rainha cobre esse quadrado como um bispo. Se o cavalo vier aqui, adeus. A rainha de olho nesse peão e, se o cavalo vier aqui, a gente captura ele. Talvez seja a única forma de salvar o cavalo e de quebra o peão. E o rei. Ele jogou isso. Esqueceu. Cavalo aqui cobre. Mas e aquele ali? Quem tá protegendo? Adeus, torre. Adeus mesmo, torre. Delícia. Ah, fomos burros. Esquecemos que o cavalo podia salvar a torre. Tem algum jeito de forçar isso para fora? Posso colocar o bispo aqui atacando o cavalo, mas ele pode responder com torre ou algo assim. Talvez ele esteja tranquilo, não vamos forçar demais. Esse cavalo incomoda um pouco, vou admitir. E ele ainda ataca esse peão. Tá defendido, mas a rainha não deveria ser a babá dele. Posso mover a rainha para cá, só para colocar mais pressão. Gosto dessa ideia. Vamos de bispo aqui primeiro. Parece esquisito, mas ameaça seguir por esse caminho. E se ele pegar a rainha, eu pego a torre. Ah, ele pegou o peão. Esqueceu que a rainha estava do outro lado do tabuleiro. Amigo, a rainha é peça de longo alcance. Mano, esqueceu. A rainha anda assim, ó. Beleza, o que temos agora? Livre, livre, tudo livre. Vamos pressionar esse cavalo para fora. Talvez seja a hora de desenvolver. Pressão é o caminho. Ele pode sair, a gente pode negociar. Agora posso capturar. Podemos simplesmente trocar rainha e bispo por rainha e cavalo. Ficamos com uma peça a mais, então tá ótimo. Só quero desenvolver. Colocar o cavalo aqui parece estranho porque ele pode avançar. Então, vamos por esse lado. Talvez eu possa trazer a torre aqui, atacar no arquivo G ou avançar para extrair o suco. O bom dessa dupla rainha e bispo é que ele nunca pode rocar e o cavalo fica travado. Sem pressa para capturar, ele pode jogar a torre e forçar a rainha a sair, aí sim a gente pega. Mas até lá, sem correria. Beleza, lá vamos nós. Ele disse não para ele mesmo e perdeu os dois cavalos. Um caiu aqui, outro lá. Agora tá com 2 cavalos a menos. Acho que ele não vai trocar a rainha, mas, se trocar, não vou reclamar. Colocou a rainha em G. Por sorte, já queria trazer a torre aqui para atacar. A questão é, será que dá para ir para D5? Ou é forçar demais? Cavalo e torre defendem o bispo, então ele não ganha nada. Por algum motivo eu gosto mais de D6, porque D5 parece forçado demais. Nosso rei ainda está no centro, não vamos esquecer disso. A gente só desenvolve o bispo, ataca a rainha no tempo livre e pressiona com a torre em G2. Sim, ele acha que está atacando, mas a gente já queria ir lá de qualquer jeito. A gente ataca isso. Precisamos dessa rainha aqui. Se ao menos tivéssemos um bispo aqui, podemos colocar a rainha aqui. Simples, dobrar rainha e torre, ameaçando um cheque-mate em um lance. Infelizmente, ele pode avançar o peão. Sim, infelizmente ele pode. Por isso precisamos da torre aqui. É a primeira vez que ele não faz roque em 20 lances, e isso não nos agrada. Esse bispo não está fazendo nada aí, vamos colocá-lo desse lado, assim ele mira nesse peão.
Não vamos sacrificar lá, mas se ele for para H4 tentando afastar a rainha, podemos. Não dá para capturar, a torre defende. Posso avançar ou bloquear. Gosto da ideia de bloquear. É estranho colocar o rei lá, mas é como um roque manual. Porque se ele capturar a rainha, nossa outra torre entra em jogo. É como dar o peão. Só para conectar as torres e deixá-la pronta para ação. Esses peões sempre podem cair depois. Aberto G, aberto H, aberto F. Tudo está simplesmente aberto. Acho que não posso sacrificar agora, mas estamos preparando. Um dia, talvez. Talvez um dia a torre vá para F, e aí sim a gente sacrifica. Agora, para onde a rainha vai? O problema é que ele pode voltar e pode impedir a torre aqui, o que não é bom. Preferia que a rainha estivesse aqui. Ótimo. Ah, ele colocou a rainha aqui oferecendo a troca, cara. Queremos atacar. Vai trocar? Se eu colocar a torre aqui, ele só move a rainha e troca as rainhas. Não dá para capturar? Não, não dá. Irritante isso. Não queria jogar C6 para cobrir. Posso ir lá, mas ele pode dar cheque. Vamos para C só para evitar a troca? Acho que seguimos, né? Torre, aperte aqui e aqui. Se ele realmente quer trocar, deixe que troque a rainha. Talvez C6 fosse melhor. Prevenir é melhor do que remediar. Ah, o H4, desista da cidade. Veja, este bispo veio aqui para prender este peão. O cara acha que este peão está protegido. Nem precisamos pegar a torre, podemos simplesmente pegar a rainha. O cara não pode pegar. O senhor dragão está lá, e agora com o poder da rainha e da torre, há um checkmate aqui. Há um checkmate aqui, há um checkmate aqui. São como 3 checkmates. Sim, 3 checkmates. Qual é o caminho? Este é o caminho. Mais e 900, 902.